Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. E hoje Deus tem uma palavra muito importante, fundamental, eu diria, na sua vida. Tanto que eu vou deixar para fazer a oração no final, porque eu sei que você que está me assistindo aí precisa dessa palavra, você precisa dessa oração e eu quero fazê-la no final. Ok? Então nós vamos para a leitura do texto que se encontra em Lucas, no capítulo 22, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 21. Jesus está falando com os seus discípulos aí nessa ocasião, na ceia, quando ele institui a ceia do Senhor. Ele diz o seguinte, versículo 21, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Então eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas Pedro disse, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E de Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Até aqui. Então, gente, eu quero dizer que essa palavra de hoje não tem por objetivo criticar o estilo de vida de quem quer que seja. Não é palavra encomendada, o objetivo é fazer com que os crentes acordem do coma espiritual em que estão como que entubados, e vocês sabem que quanto mais tempo fica-se entubado, menores são as chances de se sobreviver, de se safar da situação. Então, o objetivo dessa palavra é a gente acordar desse coma espiritual, em que muita gente está mergulhada, antes que isso se torne a sua morte espiritual. Por isso eu vou pegar um pouco pesado hoje, não é muito meu estilo, mas eu vou pegar. Goste quem gostar, não é? A partir de uma coisa que eu ouvi essa semana, isso mexeu muito comigo e essa palavra acabou penetrando dentro de mim como um raio e mexeu demais. Por isso que eu quero compartilhar algo que eu pensei a respeito daquilo que eu recebi. Jesus começa o seu ministério com uma conversão. O primeiro milagre de Jesus é num casamento, é onde ele converte a água em vinho, ou é quando ele converte a água em vinho. Quimicamente falando, essa transformação é uma baita transformação, coisa que eu nem vou me aventurar a explicar aqui, porque não é a minha praia. Mas eu sei que é uma questão de mexer com as moléculas, é uma coisa fantástica, não é coisa simples não. Agora, o que precisa ficar muito claro para quem estiver ouvindo essa palavra, e o assunto nosso aqui é conversão, em cima dessa palavra que Jesus deu para Pedro aqui, quando você se converter, fortaleça a fé dos seus irmãos. Então, o nosso assunto aqui é conversão. E conversão, biblicamente falando, causa exatamente esse impacto inexplicável na vida de uma pessoa, do mesmo jeito que é essa transformação da água para o vinho. É uma transformação radical, uma mudança radical de vida, de desejos, de intenções, de pensamentos, de comportamento, de natureza. E é muito difícil falar sobre isso em pleno século XXI, mas é fundamental, porque nós temos que construir a nossa casa no céu. Nós não vamos viver aqui para sempre. E como é que o texto trata com essa questão?
O que a gente precisa ficar ciente? Olha aqui, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção nas nossas vidas é o que Pedro não prestava atenção na dele. Pedro não tinha nem noção de que precisava se converter, porque ele achava que já era convertido, assim como muitos crentes de hoje que acham que são o que não são. E eles não são por quê? Porque não têm uma vida transformada, não demonstram um comportamento compatível com o de um convertido pelo Evangelho de Jesus Cristo. Os discípulos, até então, estavam mais para seguidores, que é uma coisa muito comum hoje em dia, seguidores, o mundo está cheio de seguidores. Jesus não pôde contar com os discípulos no momento mais crucial, um dos momentos mais cruciais do seu ministério terreno. Por quê? Por uma razão muito simples, porque eles ainda não eram convertidos. Eles tinham até boa vontade em alguns momentos, mas era só boa vontade. Eles tinham até uma boa intenção em alguns momentos, mas era só boa intenção. Vejam que Pedro, o discípulo que tinha andado sobre as águas, ainda não era convertido. O discípulo que tinha recebido revelações do céu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro ainda não era convertido. O discípulo, que era o tesoureiro do grupo, Judas, era o que havia de trair Jesus. Por quê? Por que ele haveria de trair Jesus? Porque também não era convertido. Então, para você que está me assistindo aqui, eu quero fazer uma conta simples e vamos ver se a gente chega a algum lugar aqui. 3 anos andando com Jesus, era o caso dos discípulos. Eles estavam 24 horas com Jesus, 7 dias por semana, mas vamos fazer uma conta aqui. 3 anos, no nosso calendário, 365 dias vezes 3, daria 1095 dias. 1095 dias andando com Deus, porque Jesus é Deus. Então, se você está na presença de Deus, você está prestando um culto a Deus. Seriam 1095 dias de culto a Deus, né? Mas vamos fazer uma conta aproximada aqui nossa. Isso representa 1095 dias culto, representa aproximadamente 5 anos de culto para quem frequenta ou para quem participa de cultos 4 vezes por semana. 10 anos para quem participa de culto 2 vezes por semana. 21 anos para quem participa de culto 1 vez por semana. Agora, quem participa de culto esporadicamente, não dá nem para fazer as contas. Porque não basta a gente estar na presença de Deus. Deus está conosco todo dia, mas nem sempre a nossa vida está prestando culto a Deus. É esse que é o problema. E os discípulos também viviam esse mesmo dilema. Os discípulos de Jesus eram todos judeus, praticavam os rituais judaicos e ainda assim precisavam se converter. Participar de culto, ter algum ministério na igreja nunca foi necessariamente sinônimo de conversão. Hoje, menos ainda, já que os crentes nem fazem mais essa conexão, conversão, igreja, culto. Não tem mais isso na mente dos crentes de hoje. Estamos mais assim para cada um por si e Deus por todos, o que é uma filosofia mundana, não é bíblica. Os crentes de hoje, de forma geral, estão convertidos a si mesmos, aos seus interesses, aos seus pontos de vista, à sua própria conveniência. Em outras palavras, eles não são convertidos ao Senhor Jesus. O que está se fazendo muito hoje é contar seguidores no YouTube, no Facebook, no Instagram, que as igrejas têm, esses canais, não é, que as igrejas têm. Mas isso é muito mais fácil do que identificar convertidos, porque você vai examinar a vida dos seguidores, né? E aí, quando você pensa que a pessoa está levando Deus a sério pelos comentários que faz,
elas surpreendem com atitudes nada ortodoxas, para não dizer mundanas, e de maneira muito escrachada. Hoje é diferente. Houve um tempo em que crente sentia vergonha de se expor, de ser exposto, fazia coisa errada às escondidas, até porque tinha consciência de que estava fazendo errado. Mas hoje faz numa boa, sem medo de ser feliz, e ainda publica, ainda põe nessas redes sociais. É uma coisa impressionante. Eu não quero o seu sangue nas minhas costas. Eu não quero carregar isso. Então eu vou dizer com todas as letras, para você entender, você que está me assistindo. Você que vive desse jeito, está correndo um grande risco de ir para o inferno. Eu não sei se você acredita no inferno, muitos crentes nem acreditam mais. Mas tem coisa, gente, que não dá para pagar para ver, porque não tem volta. Se você vive do jeito que vive, faz as coisas do jeito que faz, e houver um inferno, que eu acredito que tenha, mas se você não acredita, você pode continuar vivendo. Mas se houver, você vai ficar numa sinuca de bico. Não tem volta. Então nós estamos vivendo num tempo do evangelho água com açúcar, o que dificulta para nós identificarmos as nossas próprias deficiências espirituais e morais. A gente não consegue mais o que é pecado, o que não é, isso pode, isso não pode. A gente não tem mais essas concepções. Pedro foi o sujeito que disse que estava pronto para morrer por Jesus, para ir para a cadeia com Jesus, e deu no que deu. Antes que o galo cantasse, ele negou Jesus mesmo 3 vezes. Por quê? Porque ainda não era convertido. Era um tremendo seguidor, estava entre os 3 seguidores mais próximos de Jesus, mas não era convertido. Por isso, não sabia o que estava falando. Ele ainda não estava pronto para morrer por Jesus. Quem está mais familiarizado com as coisas de Deus, mas não é convertido, fala e faz muita coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus, pensando, achando que está tudo bem com Deus, que Deus está provando tudo, que não tem problema nenhum. Olha o que Jesus diz para Pedro aqui no versículo 32, perdão. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Fortaleça na fé, gente, porque Jesus tinha orado pela fé de Pedro. Não é fortaleça o seu irmão no álcool, nos vícios, na vida dupla, na licenciosidade, no ódio, na conversa fiada, na corrupção. Não, dessas coisas a gente não precisa de ninguém que fortaleça a gente, não. A gente faz sozinho, sem ajuda de ninguém. Nós precisamos de alguém que nos fortaleça na fé. E é isso que Jesus disse para Pedro. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos na fé. Porque conversão não é cirurgia plástica, não é tratamento estético. Você continua com a mesma cara, com o mesmo corpo, mas com um coração transformado, com uma mente transformada, o que leva a uma vida transformada. Nessa vida transformada, há coisas que precisam ser deliberadamente abandonadas e outras deliberadamente valorizadas. Vícios têm que ser abandonados. Família tem que ser valorizada. Vida mundana tem que ser abandonada. Santidade tem que se tornar o estilo de vida da pessoa. Agora, se santidade é algo chato na sua concepção, então eu vou dizer uma coisa para você. Quando você se converter, deixará de ser. Você não vai mais ver santidade como algo chato. Vai ver como algo fantástico, tremendo na sua vida. Certas amizades não sobrevivem a uma conversão genuína e infelizmente elas vão se desfazer. A igreja tem que ser valorizada. Isso é sinal de conversão. Vez por outra vem alguém até mim com aquela história: pastor, eu tenho um chamado de Deus, mas a pessoa nem vem nos cultos. Aparece assim esporadicamente. Aí eu fico pensando, que chamado é esse?
Porque quem tem chamado, ama, não só a Deus. Porque essas pessoas falam assim, eu amo a Deus, eu e Deus estamos bem. Eu não estou vindo na igreja, mas eu e Deus estamos bem. Então, mas quem tem chamado, ama não só a Deus, ama também a sua igreja, a igreja pela qual ele morreu, aquela que Jesus disse que as portas do inferno não haveriam de prevalecer, aquela que a Bíblia chama de noiva do Cordeiro. Então, ama a igreja e ama a obra de Deus. Deus não vai chamar alguém para trabalhar com a igreja, seja em que ministério for, que não ame a sua obra, que não ame a igreja. Não tem sentido. Então me desculpe se às vezes eu duvido do seu chamado e questiono às vezes a conversão de alguém. E eu falo isso com propriedade, gente, porque eu já fui assim. Então, quando você se converter, certamente isso ficará tão claro para mim, vai ficar muito claro para mim, porque eu sei que a sua fé vai me fortalecer. É esse o resultado. Uma segunda coisa que eu quero observar com vocês aqui, que você já sabe que nada dura para sempre nessa vida, nada é estável, é até que a morte nos separe, é até que haja uma proposta melhor, até que alguém desista. A filosofia é até que algo aconteça e redirecione a vida da pessoa ou das pessoas. Então, tradições familiares acabam com a morte do patriarca ou da matriarca da família. Tradições religiosas, elas são esquecidas lá pela terceira ou quarta geração de uma família que era muito religiosa. Aqui Jesus está falando também sobre o término de uma tradição, substituindo-a por outra. Não é? Jesus está instituindo a ceia do Senhor, um pouco atrás nós não lemos, mas é aqui, o contexto é esse. E isso poria, de certa forma, um fim à tradição judaica da Páscoa para aqueles que posteriormente se tornariam cristãos. Então, havia um rompimento sendo estabelecido ali, com tradições. E, além disso, Jesus ainda fala que tem um traidor entre eles. Não é? Então, é muito complicado. Se você fala, há um traidor entre nós aqui, entre vocês, as pessoas ficam irrequietas, incomodadas, e levanta o mesmo questionamento que houve entre os discípulos. Que questionamento foi esse? Quem será que é? Mas aqui no texto a coisa fica mais grave ainda, porque os discípulos começam a pensar, será que sou eu? O que foi que eu fiz? Será que Jesus está falando de mim? Se eu falasse alguma coisa aqui e você se identificasse, provavelmente você pensaria, será que o pastor está sabendo alguma coisa? Será que o pastor está falando para mim isso aí? Não tem nada a ver com isso. Mas o ponto é geralmente esse. Os 12 discípulos ficaram em dúvida sobre si mesmo. Porque normalmente a gente começa olhando para o outro lado. Você fala, acho que é fulano, acho que é ciclano, acho que é beltrano. Não é? Mas os discípulos, os seguidores de Jesus, ficaram em dúvida sobre si mesmos. Por quê? Porque ainda não eram convertidos. Então, se você ainda tem dúvidas sobre a sua conversão, se você não entregou a sua vida para Jesus, no final dessa ministração eu vou orar com vocês para que você faça isso, a fim de que suas dúvidas se dissipem. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Ufa, pastor, eu já recebi. É mesmo? Quem disse? Você? A sua vida, as suas atitudes, a sua inclinação, a sua linguagem, as suas ideologias, os seus desejos, os seus pensamentos, eles têm tudo a ver com Jesus ou tem pouquíssimo ou quase nada a ver com Jesus? Porque tem muita gente que tem uma pitadinha de cristianismo na sua vida, acha que é cristão, mas não é verdade. Tem gente que está mais para aquela comida de hospital, insossa, sem tempero, sem sal. Não deve se considerar um cristão, precisa se converter.
Há um potencial enorme nas pessoas, tanto para serem convertidas a Jesus, quanto para serem como Judas, que foi capaz de se sentar à mesa com Jesus e ao mesmo tempo traí-lo. E a gente faz muito disso enquanto não é convertido. Evidentemente que se a gente faz isso, Jesus não é mais espancado nem crucificado, literalmente falando, né? Mas o problema nunca foi o sofrimento de Jesus, nunca foi a crucificação de Jesus. O preço que Jesus pagou, né, esse sofrimento todo, a semana da paixão, chamada da paixão de Cristo, e depois a sua crucificação, isso é uma bênção para nós. Isso não é problema, é uma bênção. O problema é a gente. Uma pergunta se levanta aqui. O preço que ele pagou, tudo aquilo que ele sofreu, aquela sofrimento, toda aquela semana de muita vergonha, de apanhar demais, aquele caminho todo até o Gólgota e depois a crucificação em si, esse preço que Jesus pagou por nós, nos tornou seus seguidores ou nos converteu ao seu evangelho? E a diferença é abissal. O problema dos seguidores é que tudo acontece de longe. A devoção se baseia numa fantasia. Basta um problema e os seguidores deixam de seguir. No caso dos seguidores, a cumplicidade acaba no momento em que a relação deixa de lhe ser conveniente. Por quê? Porque não há transformação, não há interação, não há mudança radical. Jesus não fez a mudança que precisava ser feita. Você não se permitiu ser transformado pelo poder do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, gente, em que havia essa dúvida cruel entre os discípulos sobre quem seria o possível traidor de Jesus, nascia também uma discussão sobre quem seria o maior entre eles no reino dos céus. Olha que coisa interessante. É muita falta de noção. No momento eles estão assustados com a possibilidade de traírem o mestre. No minuto seguinte eles estão discutindo quem é que seria o maior no reino dos céus. É muita falta de noção. E tem muito crente assim, totalmente sem noção a respeito do que Deus quer para a sua vida. Até uns tempos atrás, os crentes levavam a vida de qualquer jeito e vinham aos cultos meio que em forma de penitência, tipo quarta-feira de cinzas, para expurgar os seus pecados. Mas agora nem isso eles fazem mais. Não que resolvesse alguma coisa, porque culto não resolve, mas só para a gente ficar ciente de como estamos nos afastando de Deus sem nos darmos conta disso. Mas eu preciso lembrar a todos vocês que a conta sempre vem. O ano passado, eu recebi uma notificação de multa, foi em abril. E maio, junho não veio, julho não veio, agosto não veio, dezembro não veio, janeiro não veio. Eu já estava feliz, essa multa eu não vou pagar. Chegou esses dias aí, ó. Chegou, vou ter que pagar, porque a conta sempre vem, né? A conta vem. Crentes sem noção ficam procurando justificativa bíblica, inclusive, para viver do jeito que vivem, para fazer as coisas do jeito que fazem. Ficam tentando adequar o evangelho à sua vida, quando deveria ser exatamente o contrário. Eles adequarem a sua vida ao evangelho, porque as suas vidas deveriam ser transformadas, modificadas, convertidas ao evangelho de Jesus Cristo. Crente sem noção não se preocupa muito com coisa séria, não gasta muito tempo com coisa que lhe coloque contra a parede. Vocês vejam aqui no texto, o lance da traição, ele foi sufocado quase que imediatamente por uma outra discussão. Eles mudaram o tom da conversa rapidinho para o lance do reino dos céus e sobre quem ia ser o bambambam lá. E por que eles fizeram isso?
Porque o negócio deles, assim como o dos crentes não convertidos, é a coroa e não a cruz. Então, o pessoal gosta das coisas boas, mas daquilo que vai transformar, mexer na sua vida, fazer você sair do seu lugar, daquela sua situação que você gosta muito, as pessoas não gostam. Falar de se dar bem no reino dos céus é uma coisa muito mais agradável do que aquela conversa que Jesus estava falando aqui de morrer, de ir para a cruz. Acontece, gente, que sem cruz não tem coroa, sem pagar o preço da transformação radical, não tem coroa, não tem vitória, não tem futuro, não tem vida eterna com Deus. Ou o céu reina na sua vida, ou você está perdido, você está perdida. Não existe vida eterna na terra, muito menos no inferno, lá só tem morte eterna. Então, vida eterna só no céu. Não adianta querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta querer conquistar a terra e perder a alma. A gente precisa ir mesmo para o céu, gente. É para lá que a gente tem que caminhar. Tem um ditado que diz que o sangue é mais grosso do que a água. Isso significa que o laço de sangue é mais forte do que qualquer outro tipo de relação. Então, se o sangue de Jesus está sobre a sua vida, essa atração, deveria ser muito maior para Jesus do que a gente é atraído ao planeta água, ironicamente chamado de terra. Uma terceira e última coisa que a gente precisa analisar aqui é por que está tão difícil se relacionar na igreja, por que tem tanta gente desconectada da igreja? Por que tem tanta gente descontente com a igreja? Não é por causa da pandemia, não, gente. Não é. A resposta é o seguinte: porque a igreja se encheu mais de seguidores do que de convertidos. Tem mais frequentador desvirtuando a vida dos outros, tem mais gente enfraquecendo a fé dos outros com o tipo de vida que vive, do que convertidos para fortalecer a fé do outro. Porque o convertido tem fome da palavra de Deus, tem fome de cultuar a Deus na companhia dos irmãos, tem fome pela verdade, tem fome pela oração, não suporta a ideia de ter o seu nome sujo na praça. Pode até acontecer, mas não suporta, não aguenta, quer se livrar logo desse peso. Mas se isso não faz diferença para você agora, quando e se você se converter, vai fazer diferença. A água que Jesus transformou em vinho não voltou a ser água, muito pelo contrário, ela foi transformada no melhor vinho. A partir daí, a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: você tem se tornado um crente melhor ou pior com o passar do tempo? Você tem mais fé agora do que tinha antes? Você leva as coisas de Deus mais a sério agora do que levava antes? Você lê a Bíblia agora mais do que lia antes ou nunca nem leu? O seu estilo de vida inspira as pessoas a se entregarem a Jesus ou faz com que elas se sintam mais à vontade ainda com a vida que têm? Então, você precisa sair desse coma espiritual antes que morra espiritualmente e leve outros com você. Você precisa acordar. O mundo precisa de gente convertida pelo poder do Espírito Santo, gente que tem uma vida de fé genuína, gente apaixonada por Jesus, pela igreja, pela sua obra. A sua família precisa de você convertido, convertida. A sociedade precisa de gente convertida a Jesus como referência de honestidade, de seriedade, de fé, de esperança e de amor. O lema do convertido deveria ser o seguinte: convertido até os ossos. Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Deus está chamando você para o arrependimento, para a conversão, para a mudança de vida. E isso precisa ficar claro, não pode ficar obscurecido na vida. Não é um detalhe, é uma coisa que chama atenção.
por onde você passa, Deus tem que ser visto. E não o seu Deus, aquele que você criou a sua imagem, mas o Deus que criou você, a imagem dele, o Deus que morreu por você na cruz do Calvário. Então é outra coisa. Eu creio que Deus quer nos converter hoje com essa palavra, nos chamar a atenção para esse detalhe. Eu quero orar, eu vou fazer uma oração agora. E você que está aí, se não entregou sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Se você já entregou a sua vida para Jesus, está vivendo uma vida desassociada da palavra de Deus, que não tem nada a ver com a realidade da Bíblia, agora é o momento de você fazer um concerto com o Senhor. Eu quero orar. Senhor, Deus e Pai, nesse momento agora, depois de ter trazido essa palavra pesada, dura, difícil de ser ouvida, para aqueles que estão com a sua vida fora de ordem, Deus, que nesse momento haja arrependimento no coração dessa pessoa, que o Senhor, ó Deus, possa ir até ela agora, pôr a sua mão sobre ela, ó Pai, e fazer com que ela se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. Em nome dele eu oro. E agora eu falo com você, meu querido. Faça essa oração de entrega comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego a minha vida. Entrego o meu espírito, a minha alma, o meu corpo. Pai, Jesus amado, converte a minha vida, transforma a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e faz com que eu me sinta alegre, com que a alegria do Senhor, que é a nossa força, como diz a tua palavra, ela seja verdade, essa palavra se torne verdade na minha vida. Em nome de Jesus, recebe-me nos teus braços, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. E até a próxima, se Ele assim nos permitir.